A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Partindo o Pão. Já aproveita agora que está começando, deixa o like nesse vídeo, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir uma palavra vinda direto do coração de Deus, amém? E meu irmão, a mensagem que eu quero compartilhar contigo nessa noite é uma mensagem extremamente poderosa, é uma mensagem de cura. Então presta muita atenção, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus quer falar contigo através dessa mensagem, amém? E o texto base para essa mensagem de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim o texto: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Levaram cativo uma menina que virou escrava da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então percebe que o texto já começa falando de uma doença terrível que era a lepra, e falando de uma menina que sabia de alguém que poderia curar Naamã daquela doença. Então eu quero te falar um pouco sobre quem era Naamã. Naamã, ele era um grande militar, ele era o comandante do exército, do maior exército daqueles tempos, do exército da Síria. Ele era um homem muito respeitado naquele reino por conta de todas as proezas, de todas as batalhas, todas as lutas que ele já havia vencido. Inclusive o texto ele fala que ele era um grande homem diante do seu rei. O próprio rei, Naamã era como que um braço direito do rei, sabe? Só que o texto segue dizendo que ele era um homem valoroso, porém leproso. Então Naamã ele era assim, ele demonstrava uma posição de muito poder diante de todo o povo, diante de todas aquelas pessoas, e ele transmitia uma imagem de extrema confiança, de alguém super confiante, que não temia nada. Mas a grande verdade é que por detrás de toda essa pose de perfeição que ele transmitia exteriormente, existia algo que afligia ele e fazia com que ele agonizasse dia após dia. Sabe? Por debaixo daquela farda pesada dele existia uma doença, existia uma lepra. E o que me chama a atenção aqui é que o texto fala que Naamã ele era um homem valoroso, porém leproso, sabe? E quantos de nós estamos nessa mesma posição, meu irmão? Porque diante de Deus nós temos um valor inestimável, que é um valor de filho. E Deus ele nos ama dessa forma, apesar de todas as feridas que nós temos. Quantos de nós carregamos feridas enormes, que nós tentamos manter escondida, debaixo de uma aparência de que está tudo bem? Então Naamã ele era assim também. Ele era um homem de muito prestígio fora de casa, temido, tinha a melhor vestimenta, a melhor indumentária, tinha carros, cavalos, ele tinha tantas coisas, mas quando ele chegava em casa, no secreto, na casa dele, onde a família dele estava, ele tirava toda aquela armadura, aquela indumentária, e aparecia a verdadeira identidade dele. Aparecia quem realmente ele era, um homem cheio de feridas. Isso tem muita relação com a gente. Quantas vezes a gente chega na nossa casa e a gente consegue tirar essa máscara de pessoas fortes que a gente tenta carregar e finalmente aparece essa pessoa cheia de feridas que a gente é, sabe? E a verdade é que a gente precisa desesperadamente fazer isso. Cura. E é muito louco porque a gente tem essa tendência de fazer isso. Quantas vezes a gente se mata trabalhando para tentar ter a melhor casa, ter o melhor carro, vestir as melhores roupas, sabe? Para ter essa falsa sensação de estar indo bem. E quando na verdade a gente chega na nossa casa, a gente tira tudo isso e a gente se deita, começa a pensar e refletir, e a gente acaba percebendo que a gente continua cheio de feridas e cheio de traumas e com tantas questões que precisam ser tratadas e curadas. Só que aqui a gente precisa parar e refletir e entender que Naamã ele precisou cumprir alguns princípios para que ele recebesse essa cura na vida dele. O primeiro princípio foi o princípio da fé, porque ele precisou ter fé e crer naquilo que a menina falou para ele se colocar em movimento, porque quando a menina falou para a mulher dele, ele teve uma fagulha de esperança que ele poderia se livrar dessa doença tão terrível, que fazia com que ele vivesse em agonia profunda. Então ele precisou ter fé nisso, senão ele nem teria se movimentado. Só que Naamã, ele precisou cumprir outro princípio, o princípio da quebra de orgulho. Para ele receber a cura, ele precisou quebrar o orgulho dele, porque no texto diz que ele chegou. Naamã chegou com seus carros e seus cavalos e parou na porta da casa de Eliseu.
Ele chegou com toda aquela pompa dele, como quem diz assim, eu vim comprar essa cura. Só que com Deus as coisas não funcionam dessa forma. Então ele precisou tratar o orgulho dele. Porque Eliseu, ele nem se dá o trabalho de ir lá, ele manda o servo dele entregar a palavra. E é exatamente aqui que ele precisou cumprir mais um princípio de cura, mais um princípio que era necessário para a cura dele. Ele precisou obedecer fielmente à palavra de Deus. O texto vai dizer aqui que ele se indigna e quer ir embora, ele quer fazer do jeito dele, porque a palavra de Deus que ele recebeu através do profeta é que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí aqui ele se indigna, ele quer fazer da forma dele, ele quer mergulhar nos outros rios de Damasco, ele não quer fazer o que Deus falou. Só que não é assim que funciona na nossa vida, meu irmão. Às vezes Deus já nos entregou uma palavra, a gente já sabe o que tem que fazer para que a gente abra o nosso coração e ele tenha a liberdade para operar, mas a gente decide deliberadamente tentar fazer as coisas da nossa forma, sabe? Tentar comprar. Naamã, ele chegou com a pompa, não adiantou nada. Naamã, ele queria fazer do jeito dele e não funcionou. Então quer dizer que ele precisou ter fé para dar ouvidos à menina, ele precisou quebrar o orgulho dele para entender que aquela pompa dele não valia de nada para Deus, e ele precisou ter total obediência à palavra de Deus, porque o texto vai dizer que só quando ele vai no Jordão e mergulha 7 vezes, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, meu amado irmão, a reflexão que eu quero deixar com esse vídeo aqui é exatamente essa, que a gente precisa sim de cura para a nossa vida, e Deus, ele tem cura pronta, ele tem a cura preparada para liberar sobre a nossa vida. Só que a gente precisa entender que as coisas com Deus não funcionam da nossa forma. Naamã, ele precisou ter fé, ele precisou quebrar o orgulho dele e ele precisou obedecer a palavra de Deus. A gente precisa cumprir esses 3 princípios à risca para que o Espírito Santo de Deus tenha o poder para liberar o que ele tem para a nossa vida. Sabe, a gente tem traumas, a gente tem feridas, a gente tem tantas coisas que nos impedem de avançar no nosso relacionamento, no nosso casamento, que nos impedem de avançar ministerialmente, que nos impedem de avançar até financeiramente, por conta de doenças. No caso de Naamã era uma lepra, mas no nosso caso, a nossa lepra pode ser algum trauma lá da tua infância. A nossa lepra pode ser alguma doença física, realmente, sabe? A grande questão é que a gente precisa trabalhar e pedir para que o Espírito Santo nos ajude com a nossa fé, para que a gente ganhe uma nova porção de fé, para que aí sim a gente consiga quebrar nosso orgulho de parar de tentar fazer tudo da nossa forma e depender totalmente de Deus e obedecer totalmente a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Então é isso, meu irmão. O que eu desejo para mim e para a tua vida é que a gente consiga parar de buscar a aprovação dos outros e busque só a aprovação de Deus, sabe? Com fé, com obediência, com quebra de orgulho, porque aí com certeza a gente vai ver a cura e o milagre que Ele tem para a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. E se tu chegou até o final desse vídeo, curte e compartilha com alguém que precisa de uma palavra de cura. Deixa teu comentário também para que o algoritmo entregue esse vídeo para mais pessoas e que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Amém?